Olá, turma, boa tarde, né, ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade, né, na verdade, finalizar já o assunto sobre os vegetais, né, e na próxima aula estudar, né, sobre o sistema humano, né, sobre os órgãos, as suas funcionalidades, né, sistema digestório, cardiovascular, endócrino, ok? Então, o que faltava aqui falar com vocês era somente sobre os hormônios vegetais. Então, vamos lá. Tá? Os hormônios vegetais, também chamados, né, de fito-hormônios, porque fito é de vegetal. Então, fito-hormônio, né, hormônios vegetais. E quais são as suas funcionalidades? Tá? É o funcionamento fisiológico, tá? Do vegetal, crescimento, desenvolvimento, amadurecimento do fruto, né? Florescência das folhas, abscência das folhas, quando elas caem, tá? Então, todo o processo fisiológico desse vegetal. E são 5 tipos de hormônios, tá? Que o vegetal produz. Você tem a auxina, citocinina, etileno, giberelina e ácido abscítico, tá? Também esses hormônios aqui, pessoal, eles são produzidos, tá? Principalmente por alguns agricultores que querem fazer com que haja um amadurecimento, desenvolvimento, ou então fazer com que, por exemplo, a oxidação de determinados vegetais não ocorra tão rápido. Um exemplo, tomate. Né? O tomate ele oxida muito rápido. Você deixou ele ali, tirou da geladeira, deixou em cima lá da mesa, lá da sua casa, na cozinha, você vê que daqui a um dia praticamente já está totalmente podre. Né? Então, utilizam-se bastante, né, desses hormônios para a manutenção e a durabilidade de determinados vegetais, frutos, né, leguminosas, verdura, entre outros. Tá? A auxina quito, também chamado de ácido indolacético, tá? Aqui o nome dele aqui, ó, a abreviação, ó, o AIA, né, de auxina. E o local, onde é que ele é produzido? Na gema apical do caule. Você tem um vegetal aqui, né, a plantinha, e bem aqui, turma, você tem as ramificações, né? Tem as folhas laterais aqui, né? Você tem as folhas laterais. E você bem aqui em cima, ó, tem uma folha, ainda. E aqui você tem a gema apical. Ela fica bem aqui, ó, se desenvolve bem aqui. Qual é a função dessa gema apical? Fazer o crescimento longitudinal, né? Fazer com que cresça para cima, né? Tanto você deve ter aí na sua casa, ou então, vizinho, tio, aquelas plantinhas, sabe? Que dá uma flor vermelhinha, que as pessoas vão lá, arrancam, né? E jogam, então arranca e suga, né? O açúcar dela. Não sei se você já viram, por exemplo, lá perto do colégio tem lá na Emoap, né? Tem na Emoap, tem lá no outro colégio, lá no Intergênio, né? Tem também essas plantinhas, né? Verde, vermelhinho. Aí quando pede, né, para fazer cortar, quando aquele homem lá vai lá tá cortando, né? Podando. Quando ele corta aqui a gema apical, o que que acontece? Esse vegetal não cresce mais para cima, ele vai se ramificar agora para os lados. Porque quando você corta aqui, ó, a gema apical, você inibe o crescimento da planta para cima e faz com que os hormônios, ó, que estavam inibidos aqui nas suas gemas laterais, façam esse crescimento. Tanto é que você já deve ter percebido, quando corta, né, o cara vai lá cortar, podar, você verifica que depois com o tempo, aquela planta cresceu muito, né, para frente, né, para o lado, e não para cima. Então, a auxina ela é produzida aqui em cima, na gema apical, né, que esse vegetal vai crescendo para cima, né, no seu caule. E quais as funções da auxina? Alongamento celular, porque precisa, né, seu vegetal crescer. Tropismo, né, que são movimentos dos vegetais, movimento para baixo, movimento para cima, e principalmente o fototropismo, né, que é o movimento vegetal em busca da luminosidade. Enraizamento, né, de estacas, a gente viu em aulas passadas, né, quando você vai fazer a estaca, ela enfincar, né, uma estaca, então ele aqui vai fazer com que daquela estaca, a partir daquele caule, comecem a surgir, né, raízes. Dominância apical, a dominância apical foi isso aqui que eu acabei de falar, né, a dominância apical, ela inibe o crescimento aqui, ó, para a lateral, tá? Então, quando a planta, na sua dominância apical, qual é a função? Crescer para cima.
ok? Quando você inibe esse crescimento para cima, o que vai acontecer agora? Essa planta vai crescer para as laterais, tá? Suas ramificações, seu galho, suas folhas, tá? E desenvolvimento do caule e da raiz, tá? Então, a auxina, ela vai interferir aqui, ó, no crescimento do caule e interferir também no crescimento da raiz. Se ela faz com que um cresça, ela inibe o outro, tá? Acontece isso nesse vegetal, beleza? Só apagar aqui e passar para o próximo slide. Turma, ainda está o exercício lá no CPB Prova, tá? A turma tem mais de 30 alunos, somente 17 fizeram, viu? Tá lá, façam lá que vale ponto, viu? Opa, tinha travado aqui. Opa, tá certo. Ó, tropismo, o que significa tropismo? As auxinas, né, controlam, ó, o tropismo, que é o movimento, né, de curvatura da planta, né, em resposta a determinado estímulo. Por exemplo, fototropismo. O que vai acontecer? Essa planta, ela vai ter seu estímulo, né, para a luz. Você já deve ter visto imagem na internet, já deve ter visto algum vegetal que ele nasceu na sombra, tem um prédio, né, e o prédio encobre todo esse vegetal com sombra, só que próximo a ele tem luminosidade. O que esse vegetal começa a fazer? Se entortar, né? Ele vai em direção à luz, tá? Então, a auxina, ela auxilia aqui no tropismo, no fototropismo, que é procurar a luminosidade, né? Por quê, professor? Porque a planta precisa fazer processo fotossintético. Se ela não procurar a iluminação, se ela não procurar o sol, né, a luz, o que vai acontecer? Ela vai morrer, não vai conseguir realizar a fotossíntese. Assunto que a gente testou na aula passada. Quando a planta é iluminada, a auxina migra para o lado oposto da luz, né? Então, ela vai para o outro lado, fazendo com que essa planta acabe encurvando. Olha aqui, ó, no fototropismo. Eu quase não falo. O excesso de auxina estimula o alongamento do caule, então é o fototropismo positivo, e também tem o fototropismo negativo. O excesso de auxina, ele inibe o alongamento, né, o excesso de auxina inibe o alongamento celular, né, principalmente da raiz. Então, o que acontece? Se você tiver um excesso de auxina, o caule vai aumentar, né, ele vai ter seu tamanho maior. Só que, porém, se você tiver esse excesso, o que ela vai fazer? Vai inibir o crescimento dessa raiz, né, mais ao fundo, à procura de água. Então, o excesso ele pode ser prejudicial, né? Tudo que é excesso faz mal, né? Então tem que ser regular, tem que ser tudo ok. Ó. E como eu falei ó, no slide anterior, quando há, né, a luminosidade, o que acontece? A auxina, né, o seu estímulo, ele vai para o outro lado, tá? Fazendo com que haja ó, ou esse crescimento ou fazer, turma, com que o vegetal, né, se curve em direção à luz, olha. O fototropismo negativo aqui, ó. Tá? O que está acontecendo? Ele vai inibir ó, o crescimento desse vegetal, por exemplo, da raiz. Não vai mais para baixo. Tá? Diferentemente aqui, ó, o que vai acontecer quando for o fototropismo positivo do caule? O que vai acontecer? Ó? Esse caule ele vai em direção ó, à luz. Então, ele vai começar a se curvar para buscar essa luminosidade. Então, ó, aumentou a auxina, vai fazer com que ele se curve, né, ter o seu tropismo em direção à luminosidade e há o alongamento desse caule. Porque se ele for procurar, deixa eu ver, bem aqui está o caule, né? Vamos dizer, aqui está o caule. E a luminosidade, ó, ela vem até aqui, ó, que são os raios solares, né? O que vai acontecer? Tem que aumentar a quantidade de auxina para que ela aumente o alongamento cauliar. Aí o que vai acontecer com o caule? Ó? Ele vai curvar para vir em direção à luz, né? Para que esse vegetal consiga fazer o processo fotossintético. Professor, a planta pode quebrar? Pode acontecer dela quebrar, se essa curvatura dela for muito... Se for muito, né? Se ela curvar muito, pode acabar quebrando. Geralmente, algumas pessoas, né? Colocam algumas estacas junto a ela, né? Para ela conseguir fazer a curvatura e ela se sustentar. Quer fazer um exemplo desse? Vá lá no supermercado, Santa Lúcia, Fortaleza, seu pai, né? E pede para comprar aquele sachêzinho de semente lá. Qualquer um, pode comprar qualquer um. E você coloca num vaso e o que você faz? Pega e deixa no cantinho da sua casa aonde tem a luminosidade. Mas, claro, você primeiro tem que fazer com que
aquela raiz quebra sua dormência, ela cresce, né? Quando começar a aparecer a plantinha lá, aí você deixa ela num cantinho, aonde não pegue a luminosidade nela, mas que esteja próximo. Você vai ver, mas claro, você tem que regar, né? Rega de manhã e rega à noite. Ah, professor, não posso regar meio-dia? Se tiver no sol quente, não, porque vai evaporar e a planta não vai absorver a água. Então, você deixa ela lá próximo e aí você vai ver, ó, ela vai encurvando com o tempo, ok? Então, pessoal, essa é a importância da auxina, tá? Principalmente por esse processo aqui, ó, do fototropismo positivo, tá? Quinta-feira a gente vai fazer atividade, segunda-feira a gente tem Zoom, tá? Semana que vem. Ainda aqui continuando, ó, nos hormônios vegetais, desculpa, você tem o natismo, que é o movimento que ocorre em resposta, ó, a determinados estímulos. Só que o natismo, o que acontece? Eles não são, ó, orientados por uma fonte estimuladora, tá? Pela luminosidade ou pela auxina aqui, ó. Tá? Elas são apenas sensíveis, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, plantas incentivas, né? Plantas carnívoras. Professor, pensei que plantas carnívoras me devoravam. Não. O que acontece com plantas carnívoras aqui, ó? São plantas insertivas. Como é o exemplo aqui, ó, da Diana. O que acontece aqui? Geralmente, turma, tá faltando aqui nesse solo fósforo, potássio e principalmente nitrogênio. Então, a planta, quando ela tira a água, tira sais minerais. Quem são esses sais minerais? Nitrogênio, fósforo, né, ferro, que ela acaba tirando do solo. Então, esse solo está pobre nesses nutrientes, no NPK, né, o famoso NPK. O que acontece, turma? Aí, ela vai tirar da onde esses sais minerais? De inseto. Aí ela pega, ó, fecha. Demora, turma, geralmente uma semana para ela conseguir absorver todos esses nutrientes desses insetos. Ela fecha, o inseto fica lá sendo degradado e ela absorvendo. Não é assim, igual nós, dependendo do alimento, é de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 horas, né? Lá não, demora dias, até semanas, para ela conseguir fazer a degradação e absorver esses nutrientes desses vegetais. Então, ela é sensível. Então, se você tiver uma planta dessa na sua casa, não, tia, ela vai devorar meu dedo. Não vai. Tia, ela tem dente. Não, não vai. Então, o que acontece? Você pode tocar nela, ela vai, ó, fecha rapidamente. É igual a mimosa, né? Quem nunca brincou aqui, né, Tom, com a mimosa aqui, que você chega lá e fica pegando nela, né? Lá na rua, lá. Geralmente tinha, né? Hoje em dia é urbanização, né? Construção de calçadas, asfalto e tal, e acaba tirando, né, essas plantinhas que tinham antigamente nas calçadas. Mas em determinados locais você encontra, né? Por exemplo, meu filho, eu nunca tinha visto aqui. Tinha levado ele para vacinar ali perto do Rosa Moita, aqui perto do Exército. Aí tinha. Aí eu falei, filho, pega aqui, ó. Vai acontecer uma mágica, né? Ele, 4 anos, né? Aí todo... Aí ficava com medo, né? Mas aí tocava, né? Eu falei, isso é mágica, papai fez mágica, né? Mas aí não sabe ainda, né? Mas é uma planta sensitiva, né? A mimosa, que você, ao tocar nela, ela se retrai, ela se fecha para se proteger, ok? Só apagar e continuar. Um pouquinho mais rápido, para não passar de 30 minutinhos. Esse assunto aqui ele cai muito em instituições particulares. Séculos que eu não vejo uma questão dessa aqui no Enem, tá? Mas é sempre bom, né? Estudar e ter o conhecimento e exercitar. Ainda aqui, ó, a auxina, como eu falei para vocês também, ó, um enraizamento de estacas, né? Fazendo com que haja o surgimento, né? Você ficar aquela estaca. E o que acontece? Vai fazer com que surjam raízes adventícias, né? Que são essas raízes laterais, ó, que acabam, né, surgindo a partir desse caule, ok? A partir dessas mudas. E você tem o desenvolvimento da raiz e do caule, né? A raiz, ela é mais sensível, né, à auxina do que o caule. Tanto é que se aumentar o nível aqui, ó, você pode ver no gráfico ao lado, ó, uma concentração que induz o crescimento ótimo do caule tem efeito inibidor sobre o crescimento da raiz. Professor, então essa planta está tendo seu crescimento cauliar, mas pode ser prejudicial para a raiz, né? Porque você tem que ter as raízes de ramificações, são aquelas raízes que sustentam o vegetal no solo, e você precisa ter a raiz, né, lá de crescimento, onde tem os pelos, né, pelos absorventes que fazem
absorção de água. Então, se essa raiz não consegue se desenvolver e ir mais ao fundo, com o tempo pode ser prejudicial para esse vegetal, que ele não vai conseguir absorver água e sais minerais. Então, ó, aumentou a taxa, né, de auxina, o caule cresce. O que acontece com a raiz? Ela diminui, tá? Há um efeito inibidor nela. Tem uma questão igualzinha essa aqui no gráfico. Terça-feira, quinta-feira, eu passo para vocês. Ainda aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, dominância apical. A auxina produzida na gema apical do caule exerce inibição sobre as gemas laterais. Ó. Faz com que não cresça, né, ramificações para o lado. Ramos laterais, ó, aqui, ó, gema lateral, então ela não se desenvolve aqui, ó, então a planta não vai crescer para o lado, tá? Somente para cima. Aí o que aconteceu? Você pegou e cortou, ó, você retirou a gema apical, você tirou. O que vai acontecer agora? Você vai fazer com que a inibição da auxina nas gemas laterais seja acabada, né? Seja inibida. Aí o que vai acontecer? Os ramos laterais começam a se desenvolver, ó. Tá vendo aqui? Ó, começa a surgir e essa planta começa a ficar mais volumosa. Se a gema apical for retirada, né? A técnica de poda, né? Podação da planta, as gemas laterais passam a se desenvolver e novos ramos se desenvolvem. E você pode fazer isso na sua própria casa. Você pode retirar essa gema apical, tá? Ela parece um triângulozinho assim, ó. Bem na pontinha lá, você tira e você vê o que vai acontecer depois. Caso você tenha planta na sua casa, né? Outro hormônio, a citosina, né? Qual é a função dela aqui, ó, da citosina? Estimulação no processo de divisão celular, estimula, né, a morfogênese, que é a diferenciação dos tecidos, né? Tecido de sustentação, tecido de crescimento, tecido de alongamento, tá? E estimula o alongamento caulinar, juntamente também com a auxina, promove, ó, o retardo do envelhecimento da planta, né, de senescência. Muitos agricultores acabam aplicando a citosina, tá, nesse vegetal, para que ele não envelheça tão rápido, e quebra da dominância apical e promove, ó, o desenvolvimento das gemas laterais, juntamente com a auxina. Então, ó, auxina e citosina podem ser utilizados em conjunto para promover a diferenciação celular em vegetais e a formação de plantas inteiras, a partir de um conjunto de célula, né, de calo, né, quando você vai fazendo com que surja, né, novos calinhos, novos vegetais, você pode fazer com que acabe surgindo. Estou gravando essa aula, pessoal, no momento da chuva, né, então se fazer, ó, estou gravando agora, a aula de vocês daqui a pouco. Mas a aula gravada eu vou ver se eu posto um pouquinho mais cedo, tá, porque eu já percebi que quando eu coloco, né, muitos alunos já assistem, né, professor, a gente fica logo com a tarde livre. Tá? Então, as próximas, como segunda-feira que vem é Zoom, né? Então, aí terça-feira eu vou ver se eu gravo na noite, aí você já assiste mais cedo, né? Tem alunos que já assistem aula da tarde, né? Se for na segunda, na terça, já assistem pela manhã, né? Claro, se você não tiver Zoom, pela manhã, né? De outros professores. O etileno, pessoal, também, esse aqui, ó, que é bastante utilizado. Por que, pessoal, que ele é bastante utilizado? Porque, ó, ele promove aqui, ó, o amadurecimento do fruto. Sabe como é que você faz para que o vegetal consiga produzir mais, liberar mais quantidade de etileno? É você envolver ele por plástico ou então envolver ele por papel. Pega um jornal, cobre lá a banana, cobre lá determinado fruto, você vai ver que ele vai amadurecer muito mais rápido, tá? Se você tirar esse vegetal, esse fruto, desculpa, do vegetal da planta, a produção de etileno dele vai ser bem rápida, ele começa a produzir rápido para o desenvolvimento. Já comprou um tomate não, um abacate, e deixou lá, você vê que se você, o meu abacate ainda tá verde, ainda precisa ficar maduro. Quem que vai fazer esse processo de amadurecimento daquele abacate? O etileno. Meu Deus do céu, esqueci de 3 dias, quando você vai ver já está todo quase podre, né? Porque já acabou o efeito do etileno, tá? Então, o gás etileno aqui, ó, que é o gás eteno, ele é importante, ó, para o amadurecimento do fruto. Promove também aqui, ó, envelhecimento celular, né? Envelhecimento celular, a senescência. Permite aqui, ó, a estimulação, né, da floração, aqui, ó, né? A queda, a floração aqui, ó, o etileno promove a queda das folhas, né? Absão foliar, lá no outono, e promove também, né, como já coloquei para vocês, a absção, né, foliar.
Ele promove tanto o estímulo para ter a floração, né, lá no verão, primavera, né, verão, aí no outono cai, né, as folhas. Então, ó, no cultivo de banana é comum realizar a queima da serragem, pois há a liberação do gás etileno. O etileno promove o amadurecimento do fruto. Então, você pode envolver, que você vai ver que irá amadurecer um pouquinho mais rápido. No YouTube, no Google, né, tem várias técnicas para fazer com que você consiga conservar por mais tempo, né, esse fruto, ou então fazer com que ele amadureça mais rápido. Giberelina, tá? Outro hormônio, promove o crescimento de frutos paternocárpicos, tá? Que são frutos paternocárpicos, desculpa, né? Porque é paternocárpico também. O que é, professor? São frutos aonde o ovário, tá? Aonde o ovário não é, colocação um F aqui, tá? Não é fecundado, aonde não vai ocorrer a fecundação do ovário. E se não há fecundação, não dá origem à semente. Olha aqui, ó. Já comeu uma fruta que não tinha semente? Pois é um tipo de reprodução assexuada lá, ó. Não há a fecundação dele, não há desenvolvimento. Algumas bananas, ó, que não há fecundação da semente, ó. Algumas laranja, tangerina, ok? E também, pessoal, é importante, ó, promove o alongamento foliar, realiza, né, o processo de reserva energética na semente para o desenvolvimento do embrião e quebra a dormência, né, da semente, principalmente na primavera, né, que ela tem que crescer, se desenvolver e acontecer o processo de reprodução. Então, ó, quem é que vai ajudar na quebra da dormência? Ah, professor, quando eu molhei. Sim, quando você molha, aí você, em mais um solo fértil, ajuda a liberação de giberina e faz com que haja, né, a germinação, a quebra dessa dormência e o desenvolvimento do embrião e o surgimento de um novo vegetal, de uma nova planta. O ácido abscíssico, tá? Ele promove a dormência, ó, diferente aqui, ó. A giberelina, o que ela faz? Quebra a dormência. Já o ácido abscíssico, o ABA, turma, eu esqueci de falar um negócio para vocês. Qual é que mais cai? Auxina e abscíssico, tá? Das questões que eu vi lá, é mais o abscíssico e o auxina, tá? Então, ó, o abscíssico promove a dormência, né, em gemas, principalmente no inverno. Qual que é inverno, professor? O solo não é fértil, o solo deve estar congelado, o solo está pobre em nutrientes, então não tem como esse vegetal se desenvolver. Então ele fica no seu estado de dormência. Quando chegar numa época favorável, ele se desenvolve, tá? Promove o fechamento dos estômatos, né, na falta de água. Então, está muito quente. Está muito quente. O que vai acontecer? Os estômatos têm que fechar. Por quê? Se ele estiver fazendo o processo de absorção lá de energia luminosa, né? E ele tiver com seus estômagos abertos, ao mesmo tempo que ele está fazendo a absorção de CO2, absorção de água, absorção de luz, o que acontece? Liberando oxigênio, ele está perdendo água pelo processo de evapotranspiração. E ainda aqui, ó, induz o envelhecimento de folhas, frutos e flores, tá? Então, ó, ele também vai promover esse envelhecimento. Ainda aqui, pessoal, o fotoperiodismo, tá? Que é a parte lá do período, né, crítico do vegetal. Como assim, período crítico? É o tempo que o vegetal vai florescer. É o tempo que aquele vegetal vai fazer com que haja a sua florescência, né? O aparecimento das suas folhas. Isso vai acontecer em períodos diferentes do dia. Por quê? Ó, há plantas de dia curto. Como assim dia curto, professor? Ela tem que ficar em ambiente, ó, que o período iluminado é inferior ao seu fotoperíodo crítico, né? O tempo que ela tem que ficar exposta à luminosidade. Então, plantas de dia curto, ela tem que ficar, né, geralmente mais à sombra, né? Mais com tanta luminosidade. Já plantas de dia longo tem que ficar mais tempo exposta à iluminação e não à escuridão, não à noite, né? E plantas indiferentes, tanto faz, né? A floração não depende da quantidade de luz. Olha aqui, ó, o fotoperiodismo, ó, plantas de dia curto, ó. Então, ó, o que vai acontecer aqui, ó, no verão, o que acontece, ó? Quando é uma planta de dia curto, se no verão é
quente, a maioria do tempo, está bastante iluminado, não vai ter a fluorescência, ela não vai florescer, ó, porque são 16 horas de dia, vamos supor assim, de iluminação, e apenas 8 horas de noite, né? Então, qual é o melhor para ela? No inverno e não no verão. Ah, professor, é por isso que eu tenho uma planta aqui em casa. Aqui no Amapá, né, não tem tanta interferência, né? Porque você sabe que a predominância aqui é verão e inverno. Ah, tio, a minha planta eu joguei lá fora porque ela nunca florescia. Você tem que ver, né, qual é o período de florescência dela, né? Se ela é uma planta de luz, né, ou uma planta de escuro. Você sabe aquela planta meio-dia? Umas florzinhas, tem florzinha rosa, florzinha branca. Quando chega meio-dia, ela se fecha. Por quê? Ela não fica exposta à quantidade de iluminação. Ó. Deixa eu procurar aqui. Ó, deixa eu dar para você. Ó, essas daqui, ó. Você deve ter na sua casa aí, ó. Geralmente, quando dá meio-dia, ó, ela fecha, né? Ela não vai florescer, porque ela não pode ficar exposta a uma quantidade excessiva, né, de luminosidade, de calor. Pode ser prejudicial para o desenvolvimento das suas flores. Tá? Então, plante de dia curto, seu maior desenvolvimento é no inverno, tá? Quando tem dias mais, quando o dia é curto, né, e a noite é mais prolongada. Já plantas de dia longo, o que que acontece? A sua florescência vai ser durante o verão e não no inverno. Plantas de dia curto, seu melhor desenvolvimento é no inverno, na sua florescência, e plantas de dia longo no verão, que a quantidade luminosa é maior. Ah, professor, não vejo diferença aqui em Macapá de dia curto para de verão e inverno. Você não deve perceber. Olha, observa agora que hora está anoitecendo. Né? Tem dia aqui em Macapá, deu 6h40, 6h30, 6h35, ainda está com sol. Tem dias, épocas do ano, que é 6h10, 6h15 e já está escuro. Né? Então varia. É igual você ir lá para o Nordeste. 5 horas da manhã lá já está o sol. Né? O sol já está aparecendo e aqui ainda está escuro. Ok? Então, turma, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os hormônios vegetais. Os principais aqui, turma, como eu falei para vocês, o ácido abscíssico e a auxina, ok? Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem lá no WhatsApp, beleza? Tchau, turma. Até a nossa próxima aula. Lembrando, segunda-feira tem Zoom, viu? Ei, travou. Tchau.